Mas hoje nós vamos falar que há esperança para a família. Quando Deus criou a família, Deus criou com um propósito maravilhoso, com um propósito eterno. Adão e Eva viviam felizes no Éden, mas após o pecado, surgiram tantos problemas. Mas Deus continuou cuidando da família e colocou na Bíblia instruções de como cada pessoa deveria viver, mesmo com a natureza pecaminosa. Então Deus disse para o marido: você tem que amar sua mulher. E disse, que deveria amar como ele ama ele mesmo. Disse aos filhos: obedeçam aos seus pais. Então, a cada membro da família é dado uma orientação de como nós devemos viver. E eu costumo dizer que Deus nos colocou em família para podermos nos preparar para o céu. Porque, pensem comigo, não somos perfeitos, cometemos falhas. E constantemente nós temos que pedir perdão e conceder perdão. Mas para algumas pessoas, eu formo outra família, deixa para lá. Não é esse o plano de Deus, não é? Nós não queremos sempre o perdão de Deus? E por que não podemos perdoar os membros da nossa família? E os filhos obedecerem aos pais, como diz a Bíblia? Quando a criança é muito pequena, ela não compreende coisas abstratas, ela não compreende quem é Deus, o que é salvação. Isso a psicologia do desenvolvimento infantil explica. Até mais ou menos os 8 anos de idade, a criança só compreende aquilo que ela vê, através das experiências que ela experimenta. Então, uma criança abaixo dessa idade, você vai falar sobre Jesus, você vai dizer que ela precisa abandonar o pecado. Como você vai falar isso para uma criança pequena? Ela não entende nada daquilo que ela nunca viu. Então ela aprende ali através de ilustrações que os pais fazem, através do cotidiano, da vida, do exemplo de seus pais. E, na verdade, os pais estão para a vida das crianças pequenas como Deus. Elas obedecem aos pais, elas seguem aquilo que os pais dizem. Depois que elas crescerem, que elas aprenderam as lições da obediência, isso é algo importante demais. Aí sim, elas vão aprender e vão continuar, sendo obedientes e vão obedecer a Deus. Vejam porque o inimigo de Deus tem tanto ódio da família. E o seu plano é fazer com que cada pessoa cresça em um local desestruturado, aonde não se tem pai e mãe. Sabe que muitos pais, muitas não compreendem isso. Provérbios 4:23 diz: do coração procedem as saídas da vida. Do coração procede tudo aquilo, que se expressa, que se fala. Mas da sociedade dizem também, que a sociedade é composta por famílias. A igreja é composta por famílias. Então, tudo o que acontece na igreja, o reflexo, o espelho da igreja, são as famílias que convivem aqui, que estão aqui. Se estamos em um local onde as famílias não têm o costume, de louvar a Deus com esse louvor que eu vi aqui, um louvor do coração,
O que acontece com as pessoas que vêm até o local? Muitas vezes elas nem percebem a presença de Deus através do louvor. Então nós é que revelamos de acordo com aquilo que nós trouxemos da nossa casa, da nossa família. As crianças, quando elas estão na igreja, a forma como elas se comportam, elas trazem de suas casas. E muitas vezes, não é, os líderes querem ensinar para as crianças na igreja o que é reverência, honrar e obedecer a Deus. E muitas vezes ficam nervosos, né, e falam com impaciência, tentando ensinar as crianças. Nós precisamos ensinar mais os pais, porque o que nós trazemos para a igreja é o que praticamos em casa. A reverência em casa vai refletir na reverência na igreja. Então, o coração da igreja é a sua família. O louvor contagiante que acontece em uma grande congregação reflete o Espírito que está em cada um de nós, que nós trouxemos, né, da nossa família. A família cristã deve ser uma escola de preparo em que os filhos se graduarão para entrar na escola superior das mansões de Deus. Vejam que tremendo, não é? Enquanto nós estamos cuidando da nossa casa, da nossa família, administrando o nosso lar, nós estamos preparando cada um para morar no céu. Inclusive, nesta semana, nós estudamos um texto que diz que enquanto nós estamos ensinando as crianças a administrarem as finanças e a maneira como eu administro e cuido, né, das finanças da minha casa, eu estou me preparando para administrar aquilo que Deus vai me dar no céu. Que grande responsabilidade, não é verdade? Mas nós somos cheios de defeitos. Você sabe o que você fez durante esta semana e, quem sabe, feriu alguém da sua família. O que nós podemos fazer, não é? Há esperança quando nós estamos cansados e nós não queremos continuar daquele jeito e aí sempre estamos caindo nos mesmos erros. Eu conheci uma pessoa, uma educadora, uma líder maravilhosa, uma esposa de pastor. E essa esposa de pastor era uma pessoa muito impulsiva. Ela já tinha o costume de falar muito alto. E quem comandava em casa era o seu marido. Então, ele controlava a família. E ele tentava, né, apaziguar, fazer com que uns, né, pedissem perdão quando era necessário. E ele era aquela pessoa que estava ali cuidando das suas ovelhas. Mas um dia, fatalmente, aquela família perdeu esse tutor, não é? Esse líder espiritual. Um acidente numa loja. O pastor chegou para comprar alguma coisa, estava acontecendo um assalto, ele não sabia do que estava ali ocorrendo, e por causa assim de uma bala ali, um descuido, o pastor foi atingido e ele veio a falecer. Quando isso aconteceu, eu ouvi das palavras dessa minha amiga, depois de alguns anos, em choro, ela dizendo o desespero que eles passaram a experimentar, porque eles não sabiam controlar os impulsos. Era uma família que havia desenvolvido hábitos de falar o que pensava, e eles tinham o costume de falar muito alto. E muitas vezes eles se ofendiam uns aos outros, mas era um hábito na família.
Até que um dia, depois, de algum tempo do esposo ter falecido, ela começou a pensar: eu preciso ser diferente. Eu sou uma pregadora da palavra de Deus, mas dentro da minha casa eu não consigo ensinar meus filhos a controlarem seu espírito, dominarem seu temperamento. Então, ela começou a orar. E por algum tempo ela ficou orando, e algumas coisas foram acontecendo. Um dia ela chegou em casa e encontrou roupa na lavanderia jogado para todo lado. Na mesma hora veio aquele impulso, A vontade de fazer o quê? Gritar, De chamar, e os filhos já rapazes. Mas ela falou: não, eu estou orando e Deus vai me ajudar. E ela conseguiu ter o domínio naquele momento. E assim foi por alguns dias. E ela foi vendo que Deus estava trabalhando no seu coração. Até que um dia, enquanto eles estavam em um culto de pôr do sol, a família ali reunida, e cada um, foi fazendo um pedido, e um dos filhos, mais impulsivo, levantou e disse: eu quero dizer que eu quero ser como a minha mãe. A mãe tomou um choque, pensou: como eu? Como assim? A mãe sabia das suas fraquezas. E ele disse: eu quero ser como a minha mãe, porque eu conheço a minha mãe. E ela tem sido uma vitoriosa. Vamos falar sobre 7 pontos que nós podemos melhorar em família, que podem nos ajudar a sermos melhores. Há esperança? Precisamos resolver as crises com paciência, respeito e empatia. Sabe que às vezes nós pensamos que precisamos ser melhores, porque temos que tratar bem os familiares. Como cristãos, nós precisamos ser melhores porque somos cristãos. Acompanhe então aí na sua Bíblia, Efésios 4. Vamos ler do verso 26 ao 27. Conselhos para aqueles que querem ser vitoriosos como cristãos. Então diz aqui: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse verso nos fala muito alto. Quantas vezes nós estamos indo dormir sem pedir perdão? Chega no outro dia, parece que um esqueceu, mas o magoado nem sempre, não é? E aquilo vai passando, e depois vem outras ofensas. Então veja o que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos ler agora do verso 29 ao 32, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que os ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É mais fácil sermos pacíficos, sermos amorosos com as pessoas que não são da nossa casa, não é verdade? Mas quantas vezes nós somos impacientes, estamos ferindo nossos familiares e achamos que isso não é nada.
Sabe que alguns escritores, não é, para casais, dizem que o que mais pode ferir uma mulher são as ofensas faladas por seu marido. O que mais pode destruir uma mulher. E vice-versa. O que mais pode destruir um homem são as críticas de sua mulher. E os filhos? Quantas vezes nós estamos falando dos filhos, às vezes conversando em casa, distraídos, não é? O marido conversando com a mulher, e nós falamos das faltas dos filhos, na frente dos filhos. E nós não deveríamos fazer isso. Nunca deveríamos reforçar as faltas. E nunca deveríamos também falar de outras pessoas, falar mal, não é? Dentro da nossa casa. Isso é uma forma também de cuidar dos nossos familiares. Falar bravo, não é? Ficar bravo com os líderes da igreja. Sabemos de experiência de filhos que abandonaram a fé, porque os pais chegavam em casa e ficavam fazendo comentários do que aconteceu na igreja. E ao invés, não é, de olhar para o púlpito, de ver ali um pecador, tentando explanar a palavra de Deus, não é? Tentando deixar a mensagem de Deus. Essa pessoa chega em casa, como que pode? Aquela pessoa que faz isso, isso e isso, lá na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. E muitas vezes nós estamos fazendo com que os nossos filhos se revoltem, né, e se virem contra a igreja. Nunca deveríamos levantar uma palavra de crítica em casa, em relação à igreja. Então, cuidar com o que nós falamos para os nossos filhos e cuidar também daquilo que nós estamos falando dos outros na frente, não é? Da nossa família. Respeito, precisamos respeitar. Não sei como é a sua família, quantas pessoas tem na sua casa. Pessoas idosas muitas vezes são tão desrespeitadas pelos filhos, não é? E os pais não fazem nada. Nós estamos vivendo num mundo onde os princípios e os valores, não é, estão trocados. Mas como cristãos, nós somos orientados a viver diferente. Muitos pais pensam que porque os filhos cresceram, eles não têm mais autoridade sobre os filhos. E os filhos é que ditam o que vai ser feito dentro de casa. Deus colocou pais para cuidar da sua família, para preparar seus filhos, até o dia em que eles vão decidir sair de casa e se unir em matrimônio com alguém. Se estão sob a responsabilidade dos pais, eles precisam ouvir seus pais. Mas nós precisamos cuidar também para não provocá-los à ira, não é? Precisamos fazer tudo no amor de Deus. Essa citação é muito importante e eu preciso ler com vocês. Será muito terrível descobrir que no último grande dia que aqueles com quem nos associávamos familiarmente estão separados de nós para sempre. Ver os membros da nossa família, talvez nossos próprios filhos, sem estarem salvos. Então, faremos a nós mesmos a pergunta: isto aconteceu por causa da minha impaciência, da minha disposição não cristã, ou foi porque o próprio eu não soube o controle que a religião de Cristo se tornou desagradável para eles? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esta religião de Cristo que deve existir em nossos lares. Essas palavras são fortes, não é? E nós precisamos refletir, porque existe um propósito ao Deus criar a família. O segundo ponto é o diálogo. E o diálogo, ele começa, não é? Desde quando os filhos são pequenos ainda. Não vamos pensar que vamos esperar os filhos crescerem, não é? Para a gente poder conversar, aconselhar. Muita gente faz isso, espera dar orientações, não é? Quando os filhos já cresceram, porque pensa
que a criança, quando ainda é muito pequena, que ela não entende muitas coisas. Muitas vezes ela não expressa, mas ela está assimilando tudo o que está sendo ensinado ao seu redor. Na orientação da criança, não é? Tem uma explicação ali, de uma orientação de Ellen White. Ela diz que muitas vezes o apetite, não é? Sendo ali a criança que come constantemente, ela vai criando um comportamento impulsivo, sem domínio próprio. E é por isso que depois ela escreveu: aquele que consegue dominar o apetite é capaz de dominar todas as tentações. Então é na infância que nós colocamos esses hábitos para os nossos filhos. Mas para isso nós precisamos estar juntos. Coisa difícil hoje, não é verdade? Porque estamos vivendo num mundo em que nós temos que acordar muito cedo, cada um correr para um lado para fazer suas atividades, e quando nós voltamos, não sei, algumas famílias, os filhos já estão dormindo e os pais não têm tempo de estar juntos. E o sábio Salomão diz, é melhor serem 2 do que um ajuda o outro, um aconselha o outro, pai e mãe juntos, falando a mesma linguagem e juntos com Jesus, não é? Porque esse verso de Provérbios diz: é melhor um cordão de 3 dobras, não é? Que não se arrebenta fácil. Juntos, família unida, conversando, tendo diálogo. Quantas vezes os filhos crescem e não tem assunto mais para conversar com os pais, porque não desenvolveram desde pequenininho o hábito de estarem juntos. Nós precisamos criar isso dentro da nossa casa. Isso é saudável. As famílias precisam de momento a sós, de estarem criando, essa liberdade de falar, de se expressar e de ter intimidade. Quando nós passamos tempo juntos, nós criamos intimidade. E é isso que precisa acontecer nas famílias. Uma vez eu fui procurada por um adolescente de 14 anos. E ele queria que eu ajudasse, depois de termos ali um programa, vários conselhos. E ele falou: você pode me ajudar com assuntos? Que tipo de assunto eu posso conversar com a minha mãe? Aos 14 anos, ele não sabia mais conversar com sua mãe. Então vejam que estar juntos faz com que nós tenhamos liberdade, intimidade, de expressarmos e fortalecer o nosso vínculo familiar. Tudo que é importante merece nosso tempo de qualidade. Então se fala muito nisso, Tempo de qualidade. Sabe que alguns pais, postam imagens, Isso daí, olha, são imagens que estão na internet, de filhos demonstrando ali cenas de rebeldia, Quando ainda pequenos. E depois que os filhos crescem, os pais querem corrigir, mas não gastaram tempo com os filhos, ensinando. E eu queria abrir aqui um parêntese e falar uma coisa. Quando os filhos são ainda pequenos, eles estão aprendendo sobre os caminhos de Deus, sobre, as nossas crenças, sobre a igreja, sobre Jesus, a salvação, o céu. E eles têm muitas dúvidas. Mas, muitas vezes, nós não damos oportunidade deles perguntarem, porque nós não gastamos tempo juntos. E os filhos crescem e aquelas dúvidas permanecem. Lá na adolescência, ele procura outros caminhos e decide sair da igreja.
Aí os pais correm para os cultos de oração e vão pedir oração e vão dizer: foi a escola, foi as más companhias, e meu filho se esfriou na fé e abandonou a igreja. E nós não estabelecemos, não é, a base principal de esclarecer as dúvidas, não é, dele entender que ele foi criado por Deus, ele tem um propósito nessa terra, o propósito da família. Para isso nós precisamos gastar tempo. Todo pai e mãe deveria ter esse manual em mãos. Orientação da criança. 1 Timóteo 5,8 adverte: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. É a palavra de Deus quem está dizendo, não é? O mau comportamento muitas vezes fala alto também para os nossos filhos. Não é só aquela questão de parar e ensinar. Às vezes eu estou ensinando, mas na hora de praticar eu estou fazendo tudo o contrário. Não sei se vocês já ouviram uma frase que diz: aquilo que você faz troveja tão alto que eu não consigo escutar aquilo que você diz. Então, se nós queremos que nossos filhos sigam aonde nós estamos querendo que eles sigam, eu preciso seguir. Eu quero que meu filho seja uma pessoa de oração, estude a Bíblia. Meu filho está me vendo estudar a Bíblia. Eu estou separando um tempo, ele está vendo isso. As ações falam mais alto que as palavras. Será que ele está me vendo ajoelhado no momento de crise? Quando a situação está difícil, estou convidando a família para confiar em Deus, porque temos um Deus todo-poderoso e Deus é capaz de solucionar nossos problemas. E aí, com fé, oramos juntos e Deus vai solucionar, porque Ele prometeu. E vejam que lição importante os filhos aprendem pelo exemplo, pelas ações. O outro ponto: com bom humor tudo fica mais leve e prazeroso. Precisamos sorrir mais. Diz que o sorriso abre portas, não é? E o sorriso tira, não é, a cara feia de muitos. Uma criança, não sei se você conhece essa história, né, que contam aí uma ilustração que uma criança ia caminhando com seu pai e viu ao longe um burrinho, né, com a cabeça baixa, todo amuado, com a cara feia. Aí o filho diz: pai, aquele ali que é o cristão, o burrinho também é cristão? Aí o pai ficou surpreso: que é isso, meu filho? Porque eu vejo que os cristãos são pessoas assim, não é? Triste. Nós precisamos ter senso de humor, alegria na nossa casa, esquecer os problemas quando estamos juntos, não é? Sorrir e confiarmos mais em Deus, porque esse humor, essa alegria, não é, contagia, e nós vamos ser uma família melhor. Outro ponto: momentos particulares a sós criam intimidade com Deus e com a família. Momentos a sós com Deus e com a família. Casal que ora junto. Às vezes nós não queremos orar junto, mas dizem que quando nós oramos juntos, nós somos mais perdoados. Sabiam disso? Por quê? Porque quando nós estamos, não é, abrindo o nosso coração, estamos expondo, não é, que nós somos fracos e nós estamos procurando vencer, o outro percebe e vê e aceita mais, não é, aquele que falha. Então nós deveríamos estar juntos, mas também juntos, não é, para todas as atividades da vida, e a sós para buscar a Deus, e juntos também para buscar a presença de Deus. E não esquecermos de que ter o culto em família não é uma opção.
O culto em família é uma ordenança de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 6. E o interessante é que Deus diz até o horário lá, né? Que nós deveríamos fazer o culto. Se nós queremos ser dirigidos por Deus, a Bíblia diz, não é, que nós iríamos ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas às vezes nós caímos, erramos, choramos. Aí quando nós estamos lá com um problema forte, lá um problema grave para resolver, aí nós pensamos: vamos orar? Vamos buscar mais a Deus? E aí é nesse momento que a gente lembra de buscar a Deus. Mas nós deveríamos, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus. E Deus certamente vai conduzir esta família. Jesus vai estar em nossa casa. Os anjos de Deus vão se posicionar ao lado dos filhos, a família que tem o costume de fazer isso. Então vejam, as horas do culto matutino e vespertino devem ser as mais agradáveis auxiliadoras do dia. Compreende-se que nestas horas nenhum pensamento perturbador ou mau se deve intrometer, que pais e filhos se reúnam a fim de encontrarem com Jesus e convidam ao lar a presença dos santos anjos. Deus abençoe as famílias desta igreja. Continuemos fazendo aquilo que nós podemos fazer para melhorar nossa família, mas acima de tudo, que nós possamos entregar nossos filhos a Deus em oração, porque a oração tem poder.